A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Gustavo Fernando e hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante, um assunto que tem causado muitas divergências entre igrejas e igrejas, mas hoje, à luz da Bíblia, eu quero desmistificar tudo isso. Hoje eu venho falar sobre Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. A Santa Ceia, ela é como uma substituição da Páscoa. A Páscoa se comia pães ázimos e se comia também ervas amargas. Mas Jesus, ele mudou isso. Jesus, ele deixou o pão, mas mudou as ervas amargas pelo vinho. E o vinho representa o seu sangue. E o pão representa o seu corpo. Se nós lermos aqui Mateus 26, nós vamos entender o que Jesus disse quando Jesus institui a ceia. E ele disse assim: e enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice e havendo rendido graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Verdadeiramente vos digo que desde agora não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia, quando beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Interessante que Jesus, quando ele fala acerca do pão e acerca do vinho, nós entendemos que ceia é uma janta para um judeu, é uma janta comum, mas quando nós vemos o contexto disso aqui, Jesus ele está colocando um simples pão e um simples vinho como algo muito importante no mundo espiritual. Porque nós entendemos pela palavra, Filipenses capítulo 2, versículo 6, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação por ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se carne, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós sabemos que Jesus entregou o seu corpo em favor de nós, quando ainda nos éramos pecadores. Interessante que Isaías 53 vai dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões e transpassado pelas nossas iniquidades. Jesus morreu pelos pecadores. Interessante quando nós lemos aqui também primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. É interessante que Jesus entregou o seu corpo em favor do homem, para morrer pelo homem. E nós também entendemos que o sangue de Jesus, que foi derramado ali naquela cruz, é o sangue que nos purifica de todo pecado, né? Se nós entendemos o que a Bíblia diz sobre ceia, nós vamos ver que é algo muito interessante. Olha que João, capítulo 6, versículo 53 diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebido. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Observe o que Jesus está falando. Jesus não está falando no literal. Jesus está falando uma figura de linguagem, uma linguagem alegórica. Jesus está dizendo que o pão é o seu corpo e que o vinho é o seu sangue. Interessante que as pessoas dizem que o vinho da ceia tem que ter álcool, alguns dizem que tem que ter álcool, etc. Nós entendemos pela palavra em Mateus 26, quando Jesus fala assim, ó, lá no versículo de número 29, Mateus 26, 29, ele fala assim, ó: verdadeiramente que desde agora em diante nunca mais beberei do fruto da vide
até que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Quando Jesus fala, nunca mais beberei do fruto da vide, até que ele esteja nos céus conosco, ele está falando o fruto da vide. O fruto da vide é o suco direto da uva, ou o vinho direto da uva, sem injeção de álcool, sem nada, porque é um fruto da vide. É interessante que a ceia do Senhor e esse suco, esse vinho que é da videira, é natural. Nós sabemos pela ciência, pelas pesquisas, que tem um certo teor de álcool vinho, mas isso não interfere no sentido de embriagar-se com ele. Então, o que eu quero que você entenda é que a ceia, nós entendemos pela ceia, lá em 1 Coríntios, se nós lemos aqui, capítulo 11, logo ali no versículo, vamos ler aqui o versículo 23, está dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice do meu novo testamento. E ele falou assim: fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Interessante que Jesus entregou o seu corpo em favor de mim e você, que somos pecadores. Jesus derramou todo o seu sangue em favor de mim e de você, que somos pecadores. Agora, eu fico vendo em algumas igrejas pessoas proibindo as pessoas de tomar ceia porque está em pecado. Então a pergunta é: quem pode tomar ceia? Quem é digno de tomar? Quem é indigno de tomá-la? Observe o que a Bíblia diz aqui. Eu separei alguns versículos. E a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. Observe aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. De modo que qualquer que comer esse pão ou beber do cálice do Senhor, não sendo digno, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é ser digno? Sabe, as pessoas pensam que ser digno é aquela pessoa que não peca, que não tem pecado. E eu te faço a pergunta: quem não peca? Quem não erra? Quem não falha? Observe que aqui no versículo 28 ele fala assim, ó: portanto, examine-se o homem a própria alma, e então coma o pão e beba desse cálice. Em outras versões diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma. Então, observe o 29. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, quem é indigno de tomar ceia? É aquele que não discerne o corpo do Senhor. É aquele que não sabe que o pão é o corpo de Jesus, que ele morreu por nós, entregou o seu corpo, o corpo foi dado em favor de nós. E quem não entende que o sangue representado pelo vinho é o sangue que ele derramou até a última gota, quando aquele soldado fura o seu pulmão e sai a água, porque todo o seu sangue havia se derramado em favor de nós. Então o indigno é aquele que não discerne. Discernir é o mesmo que entender ou compreender. Então quem não entende e não compreende é indigno de tomar. Observe que Paulo, ele fala bastante em favor daqueles que vão contra, na verdade, aqueles que vão lá só a fim de comer. Observe 1 Coríntios 11, 34, ele diz assim, ó: e aquele que tiver fome, coma em sua casa. Tá vendo o que ele diz? Por quê? Porque as pessoas estavam indo na igreja de Corinto, participar da ceia, e sabe o que eles estavam fazendo? Estavam enchendo a barriga, estavam comendo, ia lá só para comer, mas não sabia nem o que significava aquilo. Então observe o que a Bíblia diz, para nós terminarmos essa linha de pensamento. 1 de João, capítulo 1, versículo 8.
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, versículo 10, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, meu irmão, quem proíbe de tomar ceia porque está em pecado, está fazendo Jesus mentiroso. Porque a grande mensagem de 1 Coríntios 11, de Mateus 26, que fala sobre a ceia, é para o pecador arrependido. Então tem pastor que proíbe, fulano não pode tomar ceia porque essa semana fez isso e isso. Não existe isso. A ceia é para pecadores. Porque o corpo de Jesus foi dado em favor de nós. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então nós entendemos que a ceia, ela é para pecadores e pecadores arrependidos, que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pecadores que naquele momento examinam a sua própria vida e pede perdão e toma a ceia. Então nós temos mais base bíblica para dizer que a ceia é para pecadores do que para não pecadores. Até mesmo porque na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 diz: se nós dissermos que não temos pecado, fazemos ele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Medite nisso, medite nessa palavra em nome de Jesus. A ceia não é restrita, a ceia é para todos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.